de volta com Câmara em Pauta. A CPI da sonegação tributária aceitou uma proposta de acordo da Daicoval Leasing, empresa de arrendamento mercantil do Banco Daicoval, com sede em Barueri. A Daicoval Leasing propôs devolver aos cofres públicos até o dia 2 de outubro os tributos referentes ao período de maio de 2018 a setembro de 2019 e transferir todas as operações de leasing para a cidade. A partir de outubro, ela já transfere a sua sede de Barueri para São Paulo. Isso vai representar 600 mil por mês, né, para a cidade de São Paulo, todos os meses, 600 mil reais. E essa relação ao passado, eles reconheceram de que 2018 e 2019 realmente existiam essas operações em São Paulo, farão a denúncia espontânea e apresentarão as guias pagas aqui até quinta-feira que vem. Foi uma condição. Isso vai dar, já tem que calcular, mas mais de 10 milhões, mais de 15 milhões, né? Vai ser um valor também bastante considerável para a cidade de São Paulo. Na próxima semana, os vereadores devem ouvir o diretor de crédito do Banco Daicoval. A CPI não abriu mão de continuar investigando o período de 16 e 17. Portanto, a gente vai escutar funcionários do banco para poder entender, né, se a tese do Daicoval de que 16 e 17 estavam realmente em Barueri ou se a tese da CPI estava certa. Então, não vamos pré-julgar nada, vamos analisar os documentos, fazer oitivas e aí tirar as conclusões. Os vereadores também aprovaram um requerimento do vereador Antônio Donato, do PT, convidando o secretário municipal de governo Mauro Ricardo e o secretário da Fazenda Felipe do Chateau para discutir como o executivo está aplicando os recursos já recuperados pela CPI e também medidas de aprimoramento da fiscalização. A gente entende que o executivo o auditor fiscal não tem as mesmas condições de uma CPI, de intimar, de ter condução coercitiva, mas de qualquer maneira nós identificamos os problemas que poderiam ter sido identificados antes pelo próprio executivo. Então a gente também quer solicitar como um saldo dessa CPI que se aprimore a fiscalização e a gente possa evitar que a cidade perca recursos. Magno, mais uma vitória aí da CPI, né? Vai conseguir devolver mais recursos aos cofres públicos e lembrando ainda que eles vão continuar investigando um outro período, né, da empresa da Daicoval, então pode ser que esse valor aumente. Exatamente, o valor que em princípio está estimado entre 10 ou 15 milhões que eles vão ter que devolver, além dos 600 mil mensais que passam a contar para os cofres públicos da cidade de São Paulo. Essa CPI da sonegação fiscal, ela está fazendo um trabalho que está se tornando sem precedentes na história do Legislativo. Realmente é um trabalho de recuperação importantíssimo. E algumas pessoas, inclusive eu participei outro dia de um debate na Rádio Capital, e um dos jornalistas que lá estava, como sabe que eu sou aqui da TV Câmara, ele me disse, poxa, essa história da sonegação, mas como é que é isso? É agência? Não é agência, é bom explicar isso. São grandes bancos, que são conglomerados. E esses conglomerados têm várias empresas. Neste caso, são empresas de factoring, franchise e leasing. Essas empresas, o que elas fazem? Elas montam uma portinha, como se fosse uma sede, neste caso da Daicoval, em Barueri, por exemplo, e colocam lá a sede, só que operam na cidade de São Paulo. Então a sede não poderia ser lá, a sede tem que ser em São Paulo. É por isso. Agora, por que em Barueri e não em São Paulo? Porque lá o ISS é mais barato. O ISS lá é infinitamente menor do que você ter uma empresa em São Paulo, que você vai pagar muito mais ISS. Então é por isso. Isso que despertou as denúncias, isso que fez a CPI entrar em ação. E a partir do momento que o Itaú, e nós já dissemos isso aqui, a Carol lembra bem, que o Itaú fez o primeiro acordo, ele abriu um precedente. Porque isso é uma prática que entre essas empresas começou a vigorar. Olha, porque você trabalha lá, você faz isso, então eu também vou fazer. Também vou fazer. E é o que está acontecendo. Então, a prática está descoberta. Qual é a solução? Negociar. Exato. E é isso que está acontecendo. E já houve uma recuperação fantástica de tributos para a cidade de São Paulo, além das empresas começarem, de fato, a operarem aqui. Porque aí ela tem que pagar o ISS daqui. Mais recurso para a cidade. Com certeza, mais recurso para a cidade. Exato. A Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica promoveu audiência pública para discutir a cooperação entre a iniciativa privada e a Prefeitura de São Paulo. Empresários, publicitários e representantes da sociedade civil vieram à Câmara para debater aspectos da Lei Cidade Limpa, em vigor desde 2007 e que proíbe outdoors e regula a propaganda externa na cidade.
A iniciativa foi do vice-presidente da Comissão de Trânsito, vereador Adilson Amadeu, que falou da necessidade de se elaborar um projeto que permita outras formas de publicidade em São Paulo. A lei Cidade Limpa, ela está aí, foi consagrada, só que nós estamos percebendo que a cidade está muito feia, muito suja. E aí vem as empresas que querem colaborar, iniciativa privada, com a cidade de São Paulo. A comissão já se colocou em preparar um projeto para que a cidade fique linda. Tem a cidade limpa e a cidade precisa ficar linda. E a cidade vai ficar linda sim, porque nós vamos debruçar em cima daqueles que querem contribuir com a cidade de São Paulo e com os cofres públicos. Durante a reunião foram apresentadas imagens contendo exemplos de propagandas feitas em espaços públicos nas grandes cidades do mundo e que também poderiam ser aplicadas em São Paulo. Algo que, segundo o presidente do Instituto de Desenvolvimento Orientado da Publicidade na Paisagem Urbana, o IDEL, poderia, além de melhorar a imagem da cidade, gerar mais receita aos cofres do município sem interferir na Lei Cidade Limpa. Não há nenhuma interferência na lei, não é a mudança da lei. É transformar o decreto, que hoje contempla o artigo 50, num projeto específico que contempla esses investimentos privados. Existe o dinheiro no mercado, existe o interesse das empresas em investirem. Porém, as empresas hoje, todas elas, possuem algo chamado compliance. Não se faz nada fora do contexto ético que possa gerar algum tipo de dúvida. Então, nós já também fizemos essa sondagem, sabemos que existe o capital para ser investido, porém as empresas precisam de segurança jurídica. E essa segurança jurídica passa aqui pelo Legislativo, pelo Executivo, para que isso possa acontecer e virar um projeto de lei. Ideia apoiada pelo famoso designer alemão Hans Donner, que foi convidado para participar da audiência pública e propôs alguns projetos de intervenções publicitárias na cidade. Para ele, São Paulo tem potencial suficiente para avançar nessa área. Nenhuma grande cidade hoje no mundo é tão nu quanto São Paulo. Falamos que foi necessário porque era um caos. Mas deixar uma cidade que já não tem um privilégio da natureza, como o Rio de Janeiro, mas São Paulo tem coisas maravilhosas. E os paulistas vivem dentro de uma selva cinza que está desfarelhando. Só precisa a turma concordar de permitir que a iniciativa privada, que tem vontade e tem dinheiro, muito mais que nos cofres públicos, abraça a ideia e ganha a chance de colocar o nome. As ideias são muito bem-vindas, vai trazer receita para a cidade. Eu acho que para embelezar a cidade de São Paulo, viaduto, ponte, inclusive prédios para ser restaurados na cidade de São Paulo, e estender isso para o sistema de transporte público, eu acho que é muito bem-vindo. Essa percepção da cidade ficar mais bonita, e de fato ficou, você consegue enxergar os prédios públicos e as coisas, a paisagem, ela ainda está muito presente, eu acho, que na população. Então, acho que qualquer alteração nisso, a gente tem que fazer com algum cuidado, sob pena de voltar à situação anterior. Valeu, a cidade precisa, de alternativas para a publicidade, mas foi como o vereador acabou de falar, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não voltar a ser aquela sujeira visual que era antes, aquela poluição visual. Sem dúvida, uma poluição visual que a gente observava e ficava muitas vezes até triste com tudo aquilo que via. Foi necessário dar um choque em princípio. Esse choque foi dado. Só que o tempo passou e a tecnologia, ela está muito mais a favor de quem quer embelezar hoje, Você tem, por exemplo, se mostrou inclusive em outros países como funciona, quer dizer, existem outdoors que dá para ficar dentro daquilo que a lei quer e embelezando do mesmo jeito, quer dizer, não precisa sujar a cidade outra vez. Então é importante que haja o bom senso para que essa tecnologia seja usada a nosso favor. Já existem meios hoje que não existiam na época, por isso tem que voltar a discutir esse assunto. Mas tomando cuidado que o vereador Mário Covas Neto colocou muito bem. Não vamos deixar descambar, senão vira tudo uma bagunça de novo. Então não pode, Exato.
A audiência pública da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa debate 2 projetos de lei do Executivo sobre melhorias urbanas na cidade. Técnicos da São Paulo Urbanismo, empresa pública ligada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, vieram à audiência pública da CCJ para mostrar as propostas de 2 projetos de lei do Executivo que tramitam na Câmara Municipal e visam mudanças na cidade. Representantes de associações de moradores e empresários vieram tirar dúvidas. O primeiro projeto debatido aprova melhoramentos públicos complementares do Plano Urbanístico para o setor Chucre-Zaidan, que integra a Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. Nós tínhamos um território de passado industrial, então com um viário inadequado, com uma oferta de áreas verdes inadequada ao adensamento populacional. E o que esse projeto traz é isso, uma ampliação da capacidade de suporte do sistema viário que atende a região e a oferta de mais áreas verdes. O plano da Chucre-Zaidan faz parte do projeto da Operação Urbana Água Espraiada, que é de 2001 e foi criado para urbanizar as regiões da região, favelas, comunidades. Então, lá foi cadastrado 4.000 moradias desde 2001 e até agora só construiu 700 moradias. Depois, a arquiteta Ana Barros, da SP Urbanismo, explicou o outro projeto de lei que cria o projeto de intervenção urbana para o território do Arco Pinheiros. É um projeto de 30 anos de execução, prevendo melhorias em setores como rede de mobilidade, rede hídrica e habitação. Os investimentos previstos são de R$ 656 milhões, vindos de outorga onerosa de potencial adicional de construção. A outorga onerosa é a captação desse valor investido pelo poder público para esse valor também voltar para o público, não ficar só na mão do privado. E para isso que esses projetos que territorializam os recursos servem, eles levantam recursos importantes, fazem obras importantes e é um recurso que a cidade não pode preterir. Vai sair da Comissão de Constituição e Justiça e vai seguir para as outras comissões, principalmente a Comissão de Política Urbana, que foi apresentada aqui, é uma revolução, né? O tempo também previsto para a sua implantação não é uma coisa que acontece de hoje para amanhã, né? Previsão aí de até 30 anos. Malha, 2 propostas de melhoramentos importantes, né, para as zonas sul e oeste da capital. E se a gente analisar a edição de hoje, nós já tivemos o exemplo da Operação Tamanduateí. Sim. Eles estão querendo começar a fazer o que já está sendo feito de uma certa forma na Operação Água Branca. Então lá já se deu alguns passos em relação a essa tentativa de se urbanizar melhor aquela área, né? Porque ali também tinha indústria antigamente, mais ou menos como é lá na Tamanduateí. Era muita indústria abandonada, indústrias que foram embora de São Paulo. Então hoje lá já se deram os primeiros passos. É o que a gente espera que aconteça também naquilo que a gente já viu aqui da Operação Urbana Tamanduateí. Agora, tudo aquilo que a gente já falou anteriormente. Chamar os atores do processo, todo mundo aqui para dar opinião, para dar sugestão, para a gente conseguir. A Câmara Municipal se coloca numa posição muito importante. Eu falei de fiscalização, no caso lá da Tamanduateí, mas também numa posição de intermediação que é fundamental nesses casos, para se chegar a um bem comum. Málio, muito obrigada por mais uma participação aqui no Câmara em Pauta. Muito obrigado a você, muito obrigado ao telespectador da TV Câmara São Paulo. Sempre é um prazer participar. E este foi o resumo dos principais assuntos debatidos na Câmara durante a semana. Se você quiser rever este ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br ou as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. O Câmara em Pauta de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo. Assista. Fique sabendo.